se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A maldição do edifício Maleta. O edifício Maleta era uma lenda urbana que poucos ousavam mencionar. Construído nos anos 1950, o prédio outrora glamouroso havia se transformado em um símbolo de decadência. Diziam que quem entrasse ali à meia-noite nunca mais sairia. Júlio, um explorador urbano obcecado por mistérios, decidiu desafiar essa lenda. Naquela noite fria, ele caminhou pelas ruas desertas da cidade até chegar ao edifício. Suas janelas quebradas pareciam olhos mortos, observando os vivos com um ar de advertência. Ele ajustou sua câmera no tripé e começou a gravar. Era um trabalho arriscado, mas ele sabia que histórias como essa eram ouro para seu canal. Ao cruzar a entrada principal, sentiu imediatamente algo estranho. O ar dentro do prédio era pesado, quase sufocante, e ecoava com cada passo que ele dava. As paredes estavam cobertas de pichações antigas, algumas ilegíveis, outras carregadas de mensagens sinistras. Uma delas dizia: "Não confie no tempo." No segundo andar, Júlio encontrou um corredor interminável com portas idênticas. Todas pareciam trancadas, exceto uma. Quando abriu essa porta, foi recebido por um cômodo vazio, exceto por um relógio de parede antigo que marcava exatamente meia-noite. O ponteiro dos segundos movia-se lentamente, quase hipnoticamente. Ele começou a filmar o cômodo, descrevendo o ambiente sombrio. Mas quando revisou o vídeo no visor da câmera, percebeu algo perturbador: as imagens estavam distorcidas, como se o tempo tivesse sido fragmentado. Ele balançou a cabeça, atribuindo aquilo a algum defeito técnico. No entanto, algo dentro dele já começava a sentir medo. Ao sair do cômodo, percebeu que o corredor estava diferente. As portas agora estavam dispostas em uma ordem que não lembrava a anterior. Tentou voltar pelo caminho que veio, mas tudo parecia mudado. Foi então que ouviu o som, um tic-tac lento e constante, como de um relógio gigantesco, ecoando pelos corredores infinitos. Quando finalmente encontrou as escadas novamente, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ao descer, percebeu que estava de volta ao mesmo andar de onde havia começado. O relógio na parede ainda marcava meia-noite, como se o tempo tivesse parado. Júlio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia ainda, mas acabará de entrar em um loop temporal sem fim. As horas seguintes foram um borrão de confusão e desespero crescente. Júlio tentou todas as saídas possíveis, mas cada uma delas levava de volta ao mesmo ponto: o corredor com as portas idênticas e o relógio marcando meia-noite. Era como se o edifício estivesse brincando com ele, manipulando sua percepção de espaço e tempo. Ele começou a perceber pequenos detalhes que antes passaram despercebidos. As pichações nas paredes pareciam mudar de lugar ou ganhar novas palavras. Em uma delas, lia-se: "Você nunca vai sair." Outra dizia: "Meia-noite é só o começo." Júlio tentou ignorar aquilo, mas as mensagens pareciam se dirigir diretamente a ele. O som do tic-tac ficava mais alto a cada minuto, como um lembrete constante de que algo estava errado. Ele tentou filmar o som, mas o áudio capturado pela câmera era silencioso, como se o som existisse apenas em sua mente. Isso o deixou ainda mais desconfortável, questionando sua própria sanidade. Em um dos quartos que conseguiu acessar, ele encontrou um diário abandonado. As páginas estavam amareladas e cheias de escritos frenéticos. O autor falava sobre estar preso no edifício, vivendo sempre o mesmo dia, incapaz de escapar. Júlio sentiu um aperto no peito ao ler as últimas linhas: "Não há saída. Meia-noite é eterna." O cansaço começava a tomar conta de seu corpo, mas ele sabia que não podia dormir. Tinha medo de que, ao fechar os olhos, algo ainda pior acontecesse. Enquanto vagava pelos corredores, ele começou a ouvir vozes distantes. Eram sussurros ininteligíveis, mas carregados de uma urgência assustadora. Uma das vozes parecia vir de trás de uma porta trancada. Júlio tentou arrombá-la, mas não conseguiu. Quando recuou, percebeu que a porta agora estava entreaberta. Do outro lado, viu uma figura encapuzada parada em meio à escuridão. Ela não se movia, apenas o observava. Júlio gritou,
mas a figura permaneceu imóvel. Desesperado, ele correu de volta para o corredor principal, onde o relógio continuava marcando meia-noite. Sentiu algo gelado tocar sua nuca e, ao se virar, viu que não havia ninguém lá. Era como se o próprio edifício estivesse tocando, testando seus limites. Júlio sabia que precisava encontrar uma maneira de sair dali antes que enlouquecesse completamente. Com o passar das horas, ou talvez dias, já era impossível saber, Júlio começou a notar padrões nos eventos que ocorriam dentro do edifício. Sempre que ele tentava escapar, algo o impedia. Sempre que pensava ter encontrado uma saída, ela desaparecia ou levava de volta ao ponto inicial. Era como se o lugar tivesse uma inteligência própria, moldando-se para mantê-lo preso. Foi então que ele encontrou o guardião. No terceiro andar, uma sala enorme estava iluminada por uma luz fraca e pulsante. No centro, havia uma figura alta e magra, vestida com roupas antiquadas. Seu rosto era escondido por uma máscara de metal que lembrava um relógio, com ponteiros girando lentamente sobre sua testa. O guardião não disse nada, mas sua presença era sufocante. Ele segurava um cajado com um relógio embutido na ponta, cujos ponteiros giravam ao contrário. Júlio sentiu que deveria fugir, mas suas pernas não obedeciam. Era como se o guardião emanasse uma força magnética que o prendia no lugar. Quando finalmente conseguiu se mover, Júlio tentou perguntar o que estava acontecendo, mas suas palavras saíram como murmúrios inaudíveis. O guardião apenas inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando sua alma. Então, ele apontou o cajado para o chão, e um portal negro se abriu. Dentro do portal, Júlio viu flashes de outras pessoas presas no mesmo loop. Algumas choravam, outras gritavam, e outras ainda pareciam resignadas. Ele percebeu que não era o único ali. O edifício Maleta era uma prisão para almas perdidas, condenadas a repetir a mesma meia-noite para sempre. O guardião fechou o portal com um gesto brusco e desapareceu na escuridão. Júlio caiu de joelhos, tremendo. Sabia que havia algo mais além do loop temporal, algo que o guardião estava protegendo. Mas também sabia que descobrir isso poderia custar sua sanidade ou sua vida. Determinado a encontrar respostas, Júlio voltou ao cômodo com o relógio de parede. Agora, ele percebia que o objeto era a chave para tudo. Cada vez que o ponteiro dos segundos completava uma volta, o edifício parecia reiniciar, reorganizando-se para manter seus prisioneiros presos. Ele tentou destruir o relógio, mas suas mãos passavam através dele como se fosse feito de fumaça. Frustrado, ele começou a procurar pistas ao redor do cômodo. Em uma das paredes, encontrou uma inscrição em latim, Tempus vinculum animarum, que significava o tempo é o vínculo das almas. Essa frase o fez refletir. Talvez o loop não fosse uma punição, mas uma forma de prender algo muito maior, algo que não deveria ser libertado. Júlio começou a vasculhar o edifício em busca de mais informações, encontrando documentos antigos que falavam de rituais realizados ali décadas atrás. Os textos mencionavam um culto que acreditava poder controlar o tempo usando o edifício como um portal. No entanto, algo deu errado durante o ritual, e o tempo colapsou sobre si mesmo, criando o loop. O guardião era o resultado dessa falha, uma entidade aprisionada entre os mundos. Júlio percebeu que, para escapar, ele precisaria confrontar o guardião e desfazer o que quer que tivesse sido feito. Mas isso significava enfrentar forças que ele mal compreendia. Ele sabia que era uma missão suicida, mas também sabia que não havia outra escolha. No confronto final, Júlio enfrentou o guardião no topo do edifício. O céu acima estava tomado por nuvens negras, e o vento uivava como se o próprio mundo estivesse protestando. O guardião ergueu seu cajado, e o tempo pareceu parar completamente. Júlio usou tudo o que havia aprendido para desafiar a entidade. Ele revelou que sabia sobre o ritual falho e ofereceu-se como sacrifício para consertar o colapso. O guardião hesitou, como se considerasse a proposta. No último momento, Júlio ativou um artefato que havia encontrado durante sua exploração, um pedaço do relógio original usado no ritual. O objeto brilhou intensamente, e o guardião desapareceu em uma explosão de luz. O edifício começou a desmoronar ao redor dele. Júlio acordou em um banco na praça central da cidade, com a câmera ainda em suas mãos.
O relógio marcava meia-noite, mas ele sabia que algo havia mudado. Ele não conseguia lembrar como havia escapado, mas sabia que o preço fora alto. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode